tá filmando. Pera, aguenta a mão. Carol tá 21 aninhos. Ai, eu quero um bolo desse também. Quero um pedaço desse bolo. Uai, fica lá que eu quero ir também. Parabéns pra Laiane. Vamos cantar parabéns pra Laiane? Vem, prima. Quem ama Laiane, vem cá. Quem não ama, fica aí. Então tá aí, né? As tia e a mãe da Laiane, ok. Viva Laiane? Com quem será? Com quem será? Hã?